Dando sequência aí, gente, então criou-se o nosso estado. Lá no caso real que a gente falou do estado do Pará, não foi criado, tá? Mas e se tivesse sido criado? Quais as regras que esse novo estado tem que seguir? Coloquei aí para vocês. Tá lá no artigo 235 da Constituição Federal. Voltando lá no artigo 18, quais são as formas de criação de um novo estado? As formas de criação estão lá quando o artigo fala assim, ó, eles vão poder incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se. Então a gente tem 3 formas aí de criação de um estado membro. A primeira delas lá, quando ele fala incorporar-se, coloca aí, incorporar-se é a fusão. O que é a fusão? É a reunião de 2 ou mais estados num só, extinguindo-se os estados originários. Então, eu vou pegar 2 estados que já existem e esses 2 estados vão se fundir, vão incorporar-se, criando um único estado. E esses estados que incorporaram-se, esses 2 estados que já existiam, deixam de existir. Depois, quando o artigo fala subdividir-se, a gente está diante da cisão. Subdividir-se, a gente está diante da cisão. O conceito de cisão, desse subdividir-se, é o fracionamento de um estado membro em 2 ou mais estados distintos, extinguindo-se o originário. Então, aí, cisão é o fracionamento de um estado membro em 2 ou mais estados distintos, extinguindo-se o originário. E por último, a última forma aí, desmembrar-se, o desmembramento. Um estado membro fraciona-se, divide-se em 2 ou mais estados distintos, mantendo-se o estado originário, que é o que queria se acontecer lá no estado do Pará, né? O que eles desejavam, mas não foi possível. A gente tem exemplo prático aqui de desmembramento? Tem. O estado de Goiás desmembrou-se para formar o estado do Tocantins e o estado do Mato Grosso desmembrou-se para formar o estado do Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Então, desmembramento, um estado membro fraciona-se, divide-se em 2 ou mais estados distintos, mantendo-se o estado originário. Seguindo aí na classificação ainda dos estados, a gente tem lá no artigo 26 os bens que compõem aí os estados membros. Não se preocupe, basta agora uma leitura desse artigo 26, porque vocês vão ver os bens que compõem os entes lá dentro de direito administrativo. Então, basta ir agora, dentro do âmbito constitucional, como vocês ainda não têm administrativo, basta uma leitura aí dos bens que compõem os estados membros. Então, tá lá no artigo 26 da Constituição Federal. E depois, lembra que a gente falou que os estados, que os entes da federação têm autonomia e não têm soberania. Quem tem soberania é o todo. Os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios vão ter autonomia. E o que é a autonomia dos estados membros? Coloquei aí para vocês a primeira, na ordem aí do material. A auto-organização, a auto-legislação. Significa que os estados membros vão ter constituições estaduais e, num nível inferior, leis feitas pelas assembleias legislativas. Então, eles vão poder ter constituições estaduais e eles vão poder ter leis feitas pela Assembleia Legislativa de cada estado. Aqui, gente, lembrar que vocês ainda vão ver, quando a gente estudar cada um dos poderes, o chamado princípio da simetria. Se no âmbito federal a gente tem a Constituição Federal, e a Constituição Federal rege todo o território nacional,
No âmbito dos estados, a gente também aplica esse princípio da simetria. Significa que para reger o território daquele estado, a gente também vai ter uma constituição. Então, cada estado vai poder elaborar a sua própria constituição estadual. E para complementar aí a constituição estadual, a gente tem as leis elaboradas pelas assembleias legislativas, tá? Mas lembra lá da pirâmide de Kelsen. Lembra que tudo deve obediência à Constituição Federal, que é a nossa lei suprema. Então, as leis das assembleias vão dever obediência à Constituição Estadual e também à Constituição Federal. E a Constituição Estadual também vai dever obediência à própria Constituição Federal. Alguns livros, dependendo dos autores que vocês estão estudando, eles vão dar destaque aí para as constituições estaduais deverem obedecer os princípios constitucionais sensíveis e os princípios constitucionais extensíveis. Princípios constitucionais sensíveis estão lá no artigo 34 da Constituição Federal. Então, eu, Estado, devo obediência a todos aqueles princípios para não sofrer, por exemplo, uma intervenção federal, a União intervir dentro do meu território, por exemplo, dentro do meu estado. Então, devo obediência a esses princípios constitucionais sensíveis. Também devo obediência, como Estado, aos chamados princípios constitucionais extensíveis, ou seja, as próprias regras de organização que a Constituição Federal traz para a gente. Então, por exemplo, organização do Estado, que a gente está vendo, os bens dos estados, tudo isso está previsto na Constituição Federal. O Estado membro, na hora de se organizar, ele vai ter que observar a tudo que está previsto na Constituição Federal no que tange à organização. Então, quanto à auto-organização, auto-legislação, Constituição Estadual, as leis elaboradas pelas assembleias legislativas e os princípios constitucionais que têm que ser observados. Ainda dentro da autonomia, a gente tem o autogoverno, né? A gente já falou, as assembleias legislativas, cada estado vai ser representado aí pelos seus deputados estaduais, os senadores aí no âmbito federal vão dever representação também a cada um do estado membro e os governadores dos estados. Poder legislativo a gente vai estudar separado, só citando aí mesmo para vocês, tá? Depois, autoadministração. Significa que cada estado membro vai poder criar os seus órgãos, vai ter o seu estatuto dos servidores, cada um vai criar a sua regra específica. Lembrando que pela simetria eu devo obediência às regras que estão lá na Constituição Federal. Tudo bem? Depois a gente vai retornar com a competência dos estados membros. Até lá!